Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida como sempre. Vamos lá para os recadinhos que se fazem necessários. Deixe seu like, o comentário, se inscrevam, porque não paga nada, é 0800, né gatas? E mulheres ajudam mulheres. E vocês já sabem que nós estamos na TV, Brasil, é sobre isso. Viemos para ficar, estamos na NET TV, no stream Soul TV e nos assistam. Estamos com uma 40+, e próxima vereadora, se Deus quiser, porque mulher vota em mulher. Estamos com Lígia Ramos. Seja muito bem-vinda, gata. Obrigada, Andrômeda. É um prazer estar com vocês aqui falando para essa mulherada aí. Vou repetir, mulher vote em mulher. Procurem a sua candidata na sua cidade. Não deixem de apoiar uma outra mulher. Nós temos de mudar a carência de representatividade. Não temos, por quê? Porque ninguém coloca. Então, as mulheres não se candidatam e o mais triste, quando elas se candidatam, elas não são prestigiadas, não tem o voto feminino. Se nós somos maioria, gente, a gente tinha que ter maioria no governo. Em qualquer lugar a gente é maioria, a gente tinha que ter a maioria em todos os lugares. Porém, somos a minoria da minoria. É um absurdo. É isso mesmo. Eu acho que a ideia hoje, né, que quando vocês se reúnem, mulheres bonitas, e que uma fica incentivando a outra, é exatamente vencer essa ideia, né, Andrômeda, que mulher vem para competir. Mulher não vem para competir, mulher vem para pegar a outra pela mão e todo mundo, né, chegar junto. E não é sobre competição e nunca foi. Só é nessa cabeça pequena de algumas mulheres que nós já estamos fazendo um trabalho social aqui para que vocês mudem isso, porque vocês não precisam de um homem para te representar. Não é possível que você não ache uma mulher capacitada para dizer essa mulher me representa. Impossível, gente, desculpa. Exatamente, é isso mesmo. Acho que o que mais me moveu a querer tentar entrar nessa questão de segurança, é uma insegurança, né, de sair da minha zona de conforto e ir para a política. Fala um pouquinho mais próximo, Lígia. Porque é a primeira vez, foi exatamente pensar que eu achava que eu, como mulher, teria uma contribuição adicional para solucionar problemas da nossa cidade. E tem! Então, porque a gente tem um outro olhar, porque eu vejo as coisas sendo resolvidas e acredito na melhoria constante. Criticar os outros... Tem gente que está fazendo isso em campanha. Eu sou horrível. Não é? Você vai votar em quem? Deselegante. Quem é deselegante e fala mal do outro? Por que a pessoa não fala das próprias propostas, das suas ideias, incentiva? Então, em primeiro lugar, acho isso péssimo. Não votaria em ninguém que age dessa forma. Acho importante, então... Já diz muito sobre o caráter da pessoa, hein? Ah, sim. Quando a gente vasculha, então, acho que encontra mais coisa ainda, né? Sim, mas acho que o importante é que nós, então, como representantes das mulheres, que a gente busque o nosso olhar para resolver questões que não vão impactar só as mulheres, porque, na verdade, a mulher, ela como uma leoa, normalmente é ela que comanda, que cuida da família. A mulher tende, no poder, eu imagino isso, a ter uma visão muito mais sistêmica. Ampla. A mãe cuida do filho mais fraco, mas também cuida do mais velho. A mãe tenta distribuir de uma maneira mais igualitária. Então, acho que esse é um viés muito interessante do feminino no comando. Concordo. E foi através desse viés que eu falei, não, vou aceitar o desafio. Eu sei que eu fui convidada, porque hoje, né, gente, existem cotas. Tá tão triste o negócio que precisamos criar cotas. Bom, tá melhor, porque antigamente a gente nem votava. Nem votava, isso que eu te falar. A gente faz pouco tempo que a gente vota. A gente vota, exatamente. Então, conseguimos o voto, agora a gente tem que crescer a nossa representatividade. Não, mas é um absurdo a gente ter que ter cota. Pois não é? Olha que absurdo. Exatamente. Mas vamos lá, é o que tem pra hoje. E é melhor a gente abraçar do que ficar sem nada. Do que ficar sem nada, e vamos transformar esse limão aí numa margarita.
É, marguerita, maravilhosa. Também acho que uma limonada sem açúcar ficou horrível. Ah, não, então. Vamos lá, você tem uma empresa de síndicos, isso. Então, na verdade, eu abri essa empresa uns anos atrás. Eu trabalhava como arquiteta, decoradora. Eu sou bióloga de formação, mas eu só estudei biologia. Eu fiz a carreira acadêmica, porque eu era curiosa, achei muito interessante. Cheguei até a ir para o doutoramento, sair do país. Mas, enfim, aí eu estava trabalhando como arquiteta e cuidava das propriedades onde eu morava, casa de campo, casa da família, etc. E me interessou muito esse gerir a propriedade, a dinâmica, porque era tudo em condomínio, como que as pessoas moravam e as relações. E eu comecei a trabalhar com isso e acabou que os meus vizinhos mudaram e acabaram me levando. Lígia, você não quer ser síndica aqui? Eu falei, mas como ser síndica onde eu não moro? Porque não era muita moda ser síndico profissional. E eu comecei a fazer isso. Era um hobby, olha que loucura. O síndica que era um hobby. Olha que hobby. Que hobby, né? Gente, todo mundo quer. Quer fugir da Quer fugir, então, xinga a mãe do síndico. mas exato. Mas eu acho que tem a ver, Andrômeda, com essa questão de eu já gostar da representatividade, eu gostar de política. Porque eu sou formada pela Unicamp. A Unicamp é uma universidade onde isso era muito forte, os centros acadêmicos, exatamente, tinha movimentos assim, muito forte. Eu fui da época que ainda tinha aluno biônico, a gente chegou a expulsar os biônicos, porque a gente, na época, depois da ditadura, que a gente estava vivendo tudo aquilo ainda, que a sociedade estava se reorganizando, a gente tinha filhos que eram deslocados até de países que hoje a gente sabe que, bem, enfim, ditadores que iam para lá, e a gente acabou acabando com essa história. Foi na minha geração na Unicamp. Então, ter vivido isso, ter invadido a reitoria. Ai, que massa. Então, eu acho que isso ficou aquele gostinho do coletivo, do poder das pessoas se unirem para um bem comum. Da democracia. E isso, quando eu comecei a trabalhar com os condomínios, era bem isso. Por que a gente tem de fazer, por exemplo, uma obra que vai beneficiar só 1, 2 pessoas? Ah, não, porque fulano mora na cobertura. Não, mas o voto é proporcional. E por que a gente não vai fazer uma coisa, um outro investimento que vai beneficiar quem tem crianças, que de fato seriam o público mais numeroso? E eu comecei a me envolver com esse trabalho e eu fui gostando, e me ajudou o fato de eu ter, por incrível que pareça, as 2 formações totalmente assim distintas e que se conversam. Porque nos condomínios, o que você divide dentro de um condomínio, além da conta de tudo que você paga? Você divide o espaço, e o espaço ele é projetado e você tem que dar manutenção, principalmente em condomínios verticais, mais de uma torre, condomínio vertical, onde tem o em cima e embaixo, você tem as prumadas, você tem muitos sistemas que são comuns para todos. E eu tinha facilidade, porque eu arquiteta, bem. Exato, projetava, fazia, e mais do que isso, o que eu sentia que aquele meu ladinho de decoradora ajudava, porque aí coloca um aroma, flores frescas, sabe? Dá o belo. Isso, dá o belo. Aí, o café da manhã, eu nunca vou esquecer que onde eu morava, eu já era síndica, e uma dos meus vizinhos, uma grande amiga minha, Daniela, um dia eu cheguei na portaria e eu vi uma bandeja linda colocada para café. Falei, nossa, o que faz essa bandeja aqui? Aí o porteiro falou, dona Daniela manda para nós todos os dias o café da manhã. Então ela mandava pãozinho. Que maravilhosa. Mas ninguém nunca soube. Eu falei, mas desde quando? Ah, dona Lígia, desde que ela mudou, tem anos isso. Aí eu achei aquilo fantástico, e passei a adotar em todos... Daniela, você é o máximo, viu? Daniela maravilhosa. Daniela Varela, ela e o Duda, são pessoas maravilhosas, e eu aprendi. Então, todos os nossos condomínios, a gente dá o nosso café da manhã para os porteiros, para aquele pessoal da faxina. Você já imaginou para você entrar 6 horas da manhã no condomínio? Que horas que você acordou? Levando em conta que esse pessoal pega transporte público, tem que... 3h30 no mínimo. Então, você acha que quando ele entra lá, a barriguinha não tá doendo? Tá
Nossa. Tá doendo de fome, gente. Então a gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro. Tem empatia. Empatia. E aí tem esse projeto Café da Manhã. Então, aí eu criei a Dacor Síndicos, que é uma empresa de síndicos profissionais que tem esse viés um pouco diferente. E o viés de cuidar primeiro das pessoas. Porque o importante é você cuidar do condômino, de quem serve o condômino, dos fornecedores, relações respeitosas, tudo flui depois. Porque o teu portão vai quebrar, Andrômeda, você sabe disso, o portão, o funcionário vai faltar. Elevador. Ixi, o seu vizinho vai sapatear na sua cabeça, o outro vai fazer barulho. Não tem o que fazer. Na pandemia a gente percebeu que a gente não se suporta, a gente só quer dividir a conta. Nunca tive tanto problema para resolver de convívio do que como com a pandemia, né? Porque as pessoas não ficavam em casa, elas saíam. Depois, com a história do home office, os homens piraram mais, sabe? Eu também acho. Eles piraram mais, porque tinha aquele... Homem tem aquela coisa meio automatizada, né? Toma banho, faz a barba, veste o negócio, pumba, vai pro escritório e desliga. Quando ele fica em casa... Não quer saber de problema de casa, meu bem. Mas aí ele tinha que atender a portaria. Pô, mas o cara da água não ia chegar a tal hora, mas só chegou agora, atrasou, não levou, vou ter que buscar. Ah, mas eu tenho que descer, mas eu tenho um call. A gente faz tudo isso, viu, meu bem? Isso Hello! aí. Acorda. Exatamente. E aí, poxa, mas eu tô fazendo a minha reunião, tem uma criança brincando aqui em cima. Mas sempre teve essa criança sempre aí. Teve uma criança aí. E onde que essa criança vai brincar? Ainda mais na pandemia que a gente fechou as áreas comuns. Olha, foi um exercício para todo mundo, né? Mas o que eu acho que é interessante? Me interessa muito resolver essas questões. Eu tenho uma outra teoria. Você gosta da questão coletivo. Isso, é o coletivo, exatamente. Já percebi. É o coletivo. Então, por exemplo... Você gosta da massa. Isso, e quando tinha uma questão entre um e outro, depois parou um pouquinho com a pandemia, eu fazia um bolinho de fubá, sentava numa mesa do síndico e chamava os vizinhos que estavam se desentendendo. E a gente conversava. Porque eu acho uma coisa... Aliás, eu não acho, eu tenho certeza, porque depois de 23 anos fazendo isso, tendo cuidado de mais de 100 condomínios, quantas milhares de pessoas eu cuidei. E hoje eu entendo que uma pessoa que não está bem com ela se incomoda com tudo que está ao redor dela. Claro. E principalmente com o som da felicidade do outro. A felicidade sempre incomodou, sempre, desde que mundo é mundo. Não é? Agora a gente está conseguindo detectar e dar nomes. Isso. Porque antes a gente não sabia o que incomodava, né? Exato. Agora a gente já sabe. É a felicidade. A pessoa sozinha às vezes fica incomodada. Ai, mas esses jantares ficam puxando a cadeira. Por que não levanta a cadeira? Porque é um bando de criança que está visitando uma avó adorada, amada, que recebe muita gente em casa. Ai, e a pessoa falta às vezes de tolerância, gente. E a pessoa às vezes que tá reclamando, ela tá só. A família não tá com ela. Então, também tem essa dor. Tem essa dor, então, porque eu no lugar dela vou fazer amizade com o de cima. Pelo menos vou ser convidada. Perfeito. Não é? E você sabe que tem gente que faz isso? Tem pessoas maravilhosas Lógico. que falam, vou chamar ele pra vir jantar aqui. O que você acha? Tem gente que topa. É ótimo. Tem gente que topa, cria um laço. E, aliás, eu acho que os condomínios mais legais que eu tenho e que eu tô há anos e que a gente tem uma sinergia muito legal. Eu tenho até os mini síndicos. A síndica vira uma autoridade no lugar, porque faz parte da comunidade. Isso quando acontece, eu entendo que até essa bronca, essa convivência faz parte e as pessoas gostam. Tem gente que muda para condomínio porque a turma dela está lá. A turma dela fica feliz de estar lá dentro, então a pessoa tem um senso de pertencimento ao local. Que acho que a gente estava falando sobre isso, né? Que você falou que as pessoas gostam de pertencer numa turminha, como é que é isso? As pessoas precisam pertencer a alguma tribo, a algum lugar. A gente já nasceu para pertencer. Então a gente já nasceu num berço familiar. Então isso já é um pertencimento. Perfeito. A hora que você começa a não se encaixar, você precisa ter um local ali, uma tribo para você pertencer. A gente estava falando até essa história do
LGBTQIA+, que eu sou contra, vamos deixar bem claro, eu, Andrômeda, sou contra, porque eu acho que ser humano é ser humano, independente de siglas. Então essa história de todos, todas, todes e tudo mais, eu sou contra. Tá bem claro. Eu entendo que isso é, mais uma vez, a necessidade de se criar essas siglas e essas caixinhas, ela para mim mostra que o mundo está muito desigual ainda. Separa muito mais. Exatamente. Onde se junta isso? Não junta. Não junta. Porque você tem que estar enquadrado. Mas eu entendo que às vezes ainda é um momento necessário antes de chegar no estágio que você fala. Todos nós somos seres humanos. Tem gente que vai até mais, né? Todos nós somos seres vivos. Tem gente que respeita muito. A gente tem isso hoje, os cachorreiros lá, os amigos dos pets. Meu Deus do céu, tem pessoas que hoje de fato têm um respeito que eu acho admirável pelos animais, e tá certíssimo. Sim. Eu acho que essas relações, quando elas são desrespeitosas, aí você tem que colocar tudo, cada um na sua caixinha e dizer, você só vai até aqui, você vai só até aqui, porque existe abuso, né? E a gente, como mulher, estamos tentando mas existe sair. Abuso contra a mulher. Sim. O Brasil muito. é o país que mais mata mulher. Pois e aí? Pois é. É um absurdo Então, isso, é um né? absurdo. Então, Tanto é que a gente, como síndico, agora é obrigado a denunciar, coisa que no passado não era. Ainda bem. Eu sou obrigada a denunciar qualquer tipo de ação que se eu percebo que pode ter uma violência contra um idoso, uma mulher, uma criança, até um animal, então o hipossuficiente, o síndico é obrigado a denunciar. E por quê? Porque a nossa sociedade pratica muitos atos agressivos, né, de desrespeito a essas pessoas, até os animais. Outro ser humano, outro gente. ser humano, outro ser vivo. Outro ser humano. É isso mesmo. Então é de ser humano para ser humano. Exatamente. Que então, é péssimo. Mas fala um pouquinho da sua candidatura, o que você quer, quais são os seus planos, caso você seja eleita. Que legal. Então, a candidatura surgiu como um convite. Eu estava no grupo Mulheres do Brasil. Aqui estamos até com a Trajano. Exato. E eu estava conversando, estava num grupo, num GT, num grupo de trabalho de meio ambiente. Até a convite da minha amiga e a Roseli Ruibal, né? Uma bióloga como eu, uma mulher admirável, que me colocou nesse núcleo de mulheres. E da forma como eu me expressei, as ideias chamaram a atenção de algumas pessoas ligadas ao partido, no caso do MDB, e veio o convite para que eu me candidatasse. A princípio, eu achei que era uma coisa, assim, não levei talvez tanto a sério. Depois eu gostei. Eu sei que é muito difícil na cidade de São Paulo. Eu estou num partido que existem grandes candidatos e o sistema político tem nuances estratégicas em relação a legendas. Eu não fui muito por isso. Eu fui para tentar, de fato, dar o meu melhor e lutar por objetivos que eu já tenho. Por que eu digo que eu já tenho objetivos para você da minha cidade? Porque eu cuido de dentro do muro. Mas dentro dos meus condomínios, eu tenho muita dificuldade em relação à calçada. A calçada. Porque eu tenho serviços públicos que falham, não chegam e prejudicam quem? Os meus condôminos. Então, muitas vezes eu, como síndica, tenho que abrir a porta, sair do muro e ir ao poder público pedir serviços, pedir soluções que impactam o viver daquela coletividade. Porque quando a gente fala que a gente tem, 450 famílias morando, são mais de 2.000 pessoas. Eu tinha condomínios que, o fluxo diário eram de 4.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Que a gente impacta. Então, o representante do condomínio tem de buscar a solução fora. Segurança. Um monte de assalto na porta do meu condomínio. Eu não resolvo só com as minhas câmeras. Eu posso pôr um fosso com um crocodilo lá. Não interessa. A pessoa vai pegar o Uber e ela é assaltada. Entende? Então, a gente tem de buscar ter parceria público-privada. E eu, tendo conhecimento desse coletivo e por conta da minha formação, me atraiu poder fazer algo pela minha cidade. Quando eu fui me candidatar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um plano de governo.
E como eu fui acadêmica há muito tempo, então eu fiz de fato como um projeto de pesquisa, eu montei objetivos, metas, e tudo isso foi baseado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, para a gente ter um mundo mais sustentável e que aborda questões sociais, econômicas e, claro, ambientais. Então, quando você... Eu não sei se você está acostumada... não estão nem aí para meio ambiente. É impressionante. E nem para... Exato. A ONU é um órgão muito longe. A gente estava conversando quão distante para nós é falar, às vezes, de uma constituição, de uma lei. Imagina da ONU, que é mundial. Que é mundial. Mas os objetivos são comuns para todas as nações. Então,